Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna Porto Maia e eu sou artista, cantora, atriz e artista plástica também. E eu quero aqui mostrar para vocês hoje algumas técnicas de artesanato que são super legais para que você possa usar no seu dia a dia e ter um momento de relaxamento. Esse projeto foi contemplado por meio do edital do Prêmio de Produção realizado pela Prefeitura Municipal de Biúna, através da Secretaria de Turismo por meio do Programa da Lei Aldir Blanc, sancionada pelo Governo Federal para apoiar os artistas durante a pandemia do Covid-19. Bom, nós vivemos numa era com muita informação. Todos os dias somos bombardeados por diversos dados que às vezes não conseguimos processar. E por conta disso, muitas pessoas acabam gerando ansiedade e estresse. Então, nós somos ensinados que para um momento de relaxamento a gente pode assistir uma televisão, um filme, uma série, ou ler um livro, quem sabe ouvir uma música. E não existe problema nenhum nisso, afinal de contas eu sou artista e eu amo todas essas coisas. Só que quando você assiste um vídeo, quando você assiste um filme, quando você vê uma série, lê um livro, você está colocando mais informação para dentro, ao invés de colocar informação para fora. Então, ao invés do seu cérebro relaxar, ele acaba ficando mais cansado. Por isso eu quero ensinar para vocês hoje algumas técnicas que são super importantes para você colocar informação para fora. O artesanato, ou jardinagem, ou até mesmo o exercício, são algumas das coisas que você pode fazer como uma ferramenta para você ter um período de relaxamento e desestressar. E eu vou ensinar para vocês algumas técnicas que são super legais, que todo mundo pode reproduzir, e aí você coloca todas essas informações para fora e tem assim o seu momento de relaxamento. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns materiais que são super legais. Por exemplo, um CD. Todo mundo tem um CD em casa, todo mundo tem um papelão em casa também. Deixa eu mostrar pra vocês o papelão cru, que eu acho que é muito mais fácil. Isso aqui é um papelão que você consegue encontrar em caixas que você compra as suas coisas, as suas compras na internet, por exemplo. Ou então você pode também usar jornal. Esse aqui todo mundo tem em casa para fazer bastante coisa legal. Hoje eu vou ensinar para vocês 3 técnicas super bacanas que você pode produzir quadrinhos para sua parede, ou descansos de copo, ou então o scrapbook, que tá muito em alta ultimamente, em que você pode aprender também através da técnica do scrapbook a fazer cartões de aniversário, uma cartinha para o seu colega de trabalho, enfim. São técnicas super úteis que você pode usar no seu dia a dia e além de relaxar, você vai produzir alguma coisa muito legal para presentear outra pessoa ou para decorar a sua casa. E para você fazer isso, você vai precisar de alguns elementos que são super fáceis de encontrar. Como eu falei para vocês, papelão, jornal, que todo mundo tem em casa. Você pode também usar o papel craft ou papel pardo, que você encontra em qualquer papelaria, que é muito legal também de usar. Eu gosto muito, por exemplo, de usar folha de livros antigos, porque ele dá um charme todo legal na hora de fazer um scrapbook ou na hora de fazer um cartão, por exemplo. E um tecido, para fazer também uma decoração bem bacana. Todo mundo tem um tecido em casa, alguma coisa sobrando, então é super fácil de trabalhar. Eu vou ensinar para vocês hoje isso aqui. Como aprender a fazer alguns quadrinhos que você pode usar para decoração na sua parede. Ou então isso aqui pode virar um descanso de copo. Você coloca ali na sua mesa, coloca a sua xícara e fica bem legal. Para isso também você vai precisar de uma tinta aquarela. Essa aqui é minha, tá bem usada, eu uso bastante ela. E a técnica de aquarela ela é muito legal de usar, por quê? Porque ela é muito simples. E essas aquarelas são super baratinhas de comprar, você consegue encontrar em qualquer papelaria. Elas custam em média 12 a 15 reais, no máximo 20 reais. E é muito simples de usar, por quê? Porque você precisa apenas de um copo d'água e pincel e você consegue trabalhar em cima disso. Também eu vou ensinar para vocês a trabalhar com folhas secas, é muito legal. Você pode comprar pronta em lojas de artesanato ou produzir. E aí, vem aqui, chega mais perto. Essa aqui é uma técnica super bacana para você produzir folhas e flores para você usar nas suas decorações depois. Por exemplo, aqui eu coloquei algumas folhazinhas, algumas flores, como essa aqui, num papel seda, ou você pode usar também o papel manteiga. Aí você coloca aqui, fecha, bota num livro bem pesado, eu escolhi isso aqui,
E é interessante e importante que você use todo o peso possível. Então eu escolhi esse livro, que já é bem grande. E aí é muito bacana você colocar outros livros por cima. E aí deixa aí 1 semana, 2 semanas até, para que essa folha seque. Depois você pode usar essa folha num projeto de decoração, que é muito legal de fazer. Então chega de falar e vamos lá pro projeto. Bom, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês vai ser o scrapbook. Eu tenho aqui esse caderno, eu gosto muito de fazer várias coisas nele. E uma das coisas que eu mais acho legal é fazer colagens. Ó, isso aqui foi uma coisa que eu fiz ontem, eu peguei uma foto que eu tirei de uma viagem que eu fiz. Coloquei aquele tecido que eu mostrei pra vocês, umas folhas secas e já dá uma coisa super legal, um cartãozinho super legal. Sobre a técnica da folha seca, por exemplo, essa outra aqui ficou super bacana. Isso aqui é folha de cerejeira que eu deixei secar e usei na minha decoração do meu caderno também. Uma outra técnica legal são folhas secas também. Eu fui tirando pétala por pétala e reagrupando elas e depois eu fiz um desenho em volta. Enfim, são técnicas super simples de serem usadas e todo mundo consegue fazer. Eu vou fazer agora um scrapbook com a foto da minha avó. Essa é a minha avó e essa sou eu, bem pequenininha no colo dela. E eu quero fazer um momento assim de eternizar mesmo a foto dela. Então, uma primeira dica muito importante é você sempre posicionar os elementos que você vai usar. Por exemplo, eu quero usar a foto, eu quero usar esse papel rosa aqui, que eu acho super legal, muito bonito de usar. Eu quero usar também uma folha, vamos lá, essa folha aqui de caderno, que dá esse ar mais antigo. E aí eu posso reagrupar ele de diversas formas. Vamos ver como que pode ficar isso. Legal. E aí, quem sabe até usar algumas folhinhas como decoração. É bem bacana e bem interessante que você reagrupe tudo que você vai usar primeiro, porque você consegue ter uma visualização de tudo que você vai usar para depois você começar a produzir, tá bom? Eu gosto muito dessa ideia de não tá bem acabado, bem finalizado. Então, por exemplo, essa coisa assim de rasgado, eu acho super bonito, super legal de ver. Então, eu vou fazer exatamente isso. Vou rasgar. E vou rasgar essa folha também para ser usada. Então, vamos lá. Não precisa ter pressa, super fácil de fazer. Dá para reagrupar assim também, que fica super legal. Olha só que técnica linda. Quando você reagrupa as folhas de um outro jeito, fica uma técnica super bonita. Cadê a foto? Um teste com esse reagrupamento também. Fica super interessante de ver. Eu acho incrível essa técnica. E esse foi o resultado daquela colagem que eu acabei de fazer. Isso aqui é uma técnica super simples e fica com uma coisa bem bonita, fica super legal. Eu usei cola branca, que você consegue encontrar em qualquer papelaria. E usei o pincel porque fica muito mais fácil a aplicação. Agora eu vou ensinar pra vocês rapidinho essa técnica do quadrinho. Eu usei o quê? Um CD e o jornal para poder fortalecer. O jornal ele serve para deixar um pouco mais resistente. Então é muito legal você sempre fazer essa colagem com jornal. É bem simples de fazer também. Você passa a sua cola branca e depois vem com o jornal, aplicando diversas camadas até você perceber que tá bem resistente. E uma dica bem bacana para fazer as extremidades é justamente isso aqui. Você cola sempre um pouquinho a mais, depois rasga para fazer vários vincos. E aí do outro lado, quando você passar a cola, você só dobra a parte dos vincos, que aí não fica um acabamento muito chato, muito feio e tal. Super simples de fazer, muito fácil de reproduzir. E aí você pode usar tanto o CD quanto o papelão também, com essa mesma técnica. Quanto mais camadas de papel você fizer, quanto mais camadas de jornais você fizer, mais resistente vai ficar o seu material. A ideia é que ele fique assim. Tá vendo?
E aí você pode fazer o seu desenho. Aqui, ó, aqui é um CD. Fiz essa parte de revestimento com o jornal e depois eu coloquei o meu desenho. Muito simples. E o mais bacana dessa técnica, por exemplo, é que você pode usar essa técnica da colagem que eu mostrei agora mesmo. Várias folhas, você vai reagrupando de diversas maneiras, como você preferir. E assim você consegue fazer uma arte super bacana, com um conceito muito único. E imagina vários quadrinhos desse de folha na sua parede, por exemplo. Olha que bacana. E eu utilizei o CD para isso. Desse lado eu fiz um desenho de aquarela também. E aí esse desenho você pode envernizar e usar como descanso de copo. Ou desse lado eu fiz esse reagrupamento com as folhas e você pode usar na sua parede como decoração. Com vários desses também, com outras cores ou flores, que fica um toque de decoração super legal. Agora, para finalizar, eu vou ensinar para vocês essa técnica de aquarela que é super simples de usar. Eu fiz essa flor aqui, usando essa técnica de aquarela e deixei uma partezinha para mostrar para vocês como vocês podem fazer. Então, a aquarela, a gente usa água, porque a tinta da aquarela ela só solta se você estiver com água. Aqui eu comecei com o laranja, então vamos lá. Passa aqui um pouco no laranja. E vem puxando. Quanto mais aguado tiver, mais ela vai ficar com uma técnica bem legal, assim, com uma carinha bem legal de esfumado. Você vem trazendo. Quanto menos aguado, mais ela vai ter um traço firme. Uma outra dica muito bacana é você ir usando um papel toalha ou até mesmo o papel higiênico para ir secando as partes que você já finalizou. A água ela serve justamente para ir esfumando a tinta, para ela não ficar uma coisa muito manchada, nem nada do tipo. Então, eu comecei com o laranja. Depois eu fiz uma mistura do laranja e o vermelho. Eu adoro misturar os tons mesmo, o marrom também, para encontrar cores únicas. Não tem problema fazer isso, porque a aquarela, por ser a base de água, depois você consegue limpar. Então, por exemplo, por mais que agora esteja manchadinho, depois eu venho com um pincel limpando todas as minhas paletas de cores e pronto, você consegue usar a sua cor original. Então, é bem simples mesmo de trabalhar com a aquarela. Ok. Quando eu conseguir a cor que eu quero da mistura, eu estou misturando vermelho, laranja e marrom. Aí eu venho puxando também para fazer esse vínculo. É muito importante que você tenha a sua mão bem leve para você fazer mesmo os desenhos. E, gente, não tenham medo, porque a aquarela você não precisa ser um artista plástico para você reproduzir esses desenhos. É um desenho muito fácil, é um material muito fácil de trabalhar. Tá vendo? Eu vou molhando e vai trazendo essas nuances do desenho que fica super bonito de fazer. Para finalizar o traço, eu fui mais pro marrom, porque quanto mais degradê você for fazendo, mais profundidade você vai dando no desenho. Então, eu fiz o marrom. E aí, você vai molhando, vai espalhando. Olha que lindo que vai ficando. Lembrando de ter um traço leve, uma mão leve. E por fim, para dar profundidade, eu usei um pouco do branco também. E é isso. Muito simples de fazer. Fica um detalhe super bonito. E aí dá pra fazer a mesma técnica que eu usei nesse desenho aqui, ó. De colocar a folha em volta. Fica super legal. E aquela dica que eu falei pra vocês, sobreponha antes de colar. Veja como que vai ficar.
Se você gostou do resultado, aí você sobrepõe. Para finalizar, a última dica super importante a ser usada é como fazer um verniz na sua própria casa. Você usa um pouquinho de água e um pouquinho de cola. Então, uma parte de água para 2 de cola. Você faz essa misturinha para criar um verniz. Eu vou fazer nesse aqui que já tá seco, só para vocês terem uma noção. A ideia é mesmo que esse verniz ele deixe seu desenho resistente, e aí você pode usar, como eu falei para vocês, como um descanso de copo, por exemplo, ou até mesmo na parede, para que a poeira do dia a dia ela não estrague depois a sua obra de arte, certo? Você passa, lembrando que a dica é uma parte de água para 2 de cola, e aí você faz o seu acabamento. Quando secar, ele vai estar com esse aspecto aqui. Com esse aspecto lisinho aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele tá meio brilhoso, porque aqui eu tava passando a cola pra fazer a colagem. Então, quando o verniz secar, ele vai ficar com esse aspecto brilhoso mesmo. E vai ficar super bonito e resistente. É isso aí. Essas são algumas dicas super simples de artesanato que você pode reproduzir na sua casa. A secagem da folha, a aquarela, trabalhar com o material que você tem, papel, jornal, disco. Lembrando que o jornal, nessa técnica de aplicar com a cola, faz com que o seu material fique mais resistente. É super simples de trabalhar. A colagem do scrapbook e essas folhas secas que ficam super bonitas, né? Eu amei esse resultado, não sei vocês, mas eu adorei de verdade. Também tem o tecido que você pode usar no seu scrapbook para fazer sobreposições, e aí fica uma arte única do seu jeitinho com a sua cara. E além de tudo, depois de todo esse processo, você consegue relaxar, tirar os dados da sua memória, ficar um pouco mais tranquilo, e esse é o seu momento de terapia também. Assim você consegue uma boa saúde mental e equilíbrio emocional para você viver o seu dia a dia e ficar na sua rotina. Então use as artes plásticas como uma forma de terapia para você relaxar, e eu tenho certeza de que essas pequenas dicas vão fazer toda a diferença para você. Obrigada por assistir esse vídeo, até mais, tchau, tchau.